Eu não sei se vocês já perceberam, mas dentro aqui da espiritualidade, infelizmente, muitos conteúdos que deveriam ser acessível ali para mais pessoas, às vezes precisamos pagar muito caro aqui através seja de curso ou até mesmo através de mentorias para poder termos aqui algumas informações importantes. Então, a ideia desse vídeo de hoje é justamente trazer 5 conhecimentos, 5 verdades aqui do mundo espiritual que eu acredito que todo mundo deveria ter o mínimo de conhecimento, o mínimo de percepção, até para não cairmos aqui justamente em determinadas armadilhas, seja estando aqui no mundo físico, até mesmo quando partirmos aqui para o mundo espiritual. E no final desse vídeo eu também vou deixar 3 livros, caso vocês aqui gostem de ler ou também queiram se aprofundar um pouco mais nesse conhecimento por conta própria. E se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui por gentileza o seu like, deixa o seu comentário também, até porque é somente dessa forma também, infelizmente, que o YouTube aqui consegue ampliar muito mais o alcance, então dessa forma muitas pessoas também vão conseguir ter acesso a essas informações. E caso você fique comigo até o final desse vídeo e goste desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal até para poder não perder os próximos vídeos. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Deixa eu começar com algo que raramente paramos aqui para analisar de verdade. A gente vive nesse mundo físico como se ele fosse uma coisa e o mundo espiritual fosse outra completamente diferente. Dois lugares aqui separados. Mas se essa separação ela não existir, existe uma das leis aqui herméticas justamente que diz como é em cima, é embaixo, como é embaixo, é em cima. O que esse princípio nos diz na prática é que o mundo físico e o mundo espiritual não são dois lugares distintos. Eles são dois lados aqui do mesmo tecido. Um é uma extensão do outro. O que acontece aqui reverbera lá e o que existe lá se reflete aqui. Se os dois mundos são feitos aqui do mesmo tecido, então obviamente o mundo espiritual não é automaticamente um lugar melhor só porque é espiritual. Ele é o que as consciências que habitam fazem dele, exatamente como esse mundo aqui é o que nós fazemos dele. Pensa comigo só por um momento. Nós, por exemplo, conhecemos pessoas incríveis nesse mundo, pessoas generosas, honestas, que constroem, que ajudam um aos outros. E a gente também conhece o outro lado, pessoas manipuladoras, que mentem, que pisam nos outros só para poder chegar ali onde quer. Quando essas pessoas morrem, o que é que realmente acontece? Absolutamente nada, apenas o corpo físico, apenas isso. A consciência continua sendo exatamente o que ela é. O caráter não se transforma na hora que o coração para. Os padrões, as tendências, os vícios, tudo isso é da consciência, não é do corpo. E a consciência é o que vai junto. Em alguns casos, por exemplo, sem o corpo físico funcionando como um freio natural, certas tendências ficam ainda mais evidentes lá do que eram aqui. Por isso a gente não pode cair no erro de achar que desencarnar resolve o que a gente não resolveu aqui. Não resolve. A evolução não vem automaticamente com desencarne. Ela vem com as escolhas que a gente faz vida a vida, consciência a consciência. Isso nos protege de uma armadilha muito real, a de acreditar cegamente em tudo que vem do plano aqui espiritual só porque vem de lá. Não é porque algo se manifesta nesse plano que é necessariamente verdadeiro ou benevolente. Da mesma forma que aqui, estando vivo, a gente aprende a discernir quem tem boas intenções e quem não tem, lá esse discernimento é igualmente necessário. O mundo espiritual ele é grandioso, tem amor, sabedoria, tem beleza, que mal a gente consegue imaginar. Mas ele também tem aqui as suas hierarquias, as suas dinâmicas e também as suas disputas. E entendendo isso, a gente começa a nos perguntar o que nos deixa mais vulneráveis dentro dessas dinâmicas, o que abre, por exemplo, porta para influências que não nos fazem bem. É exatamente o que a gente vai ver agora no conhecimento, na verdade, número 2. Como vimos aqui anteriormente, o mundo espiritual então ele é um reflexo do mundo físico, com as suas grandezas e também com seus perigos reais. E existem 3 sentimentos que todos nós deveríamos aqui tomar cuidados, tanto estando aqui vivo e principalmente aqui quando desencarnarmos, que é justamente o apego,
o medo e a culpa. O apego é quando a consciência fica tão presa a algo, a uma pessoa, a uma fase da vida, a um papel que a pessoa desempenha, por exemplo, que ela não consegue se mover. No contexto espiritual, funciona como uma âncora. Inclusive, diversas traduções descrevem aqui consciências que, após desencarnarem, ficam presas próximo ao plano físico, justamente por não conseguirem soltar o que deixaram ali para trás. O medo ele já age diferente, o apego ele te segura no passado, o medo te paralisa diante o futuro e o presente. No contexto espiritual, o medo é uma das formas mais eficazes aqui de controle. Uma consciência operando em estado de medo constante é uma consciência fácil de manipular, porque ela não age pela razão, ela age pela necessidade de se proteger. E a culpa? A culpa é uma das mais traiçoeiras porque ela se disfarça de responsabilidade. Parece nobre ficar se culpando, mas na prática a culpa mantém a consciência presa no estado que impede de avançar. Reconhecer o erro, corrigir e seguir em frente é saudável, mas ficar ruminando ali em culpa é uma das maiores armadilhas. Esses três sentimentos são justamente os pontos de vulnerabilidade que entidades aqui de baixa evolução usam justamente para interferir na consciência humana. Liberar apego, medo e culpa não é só terapia, é uma proteção espiritual real. E agora, entendendo que existem esses perigos, surge uma pergunta: será que a gente é mesmo obrigado a continuar nesse ciclo, a reencarnar de forma compulsória? É isso que vamos ver aqui na verdade número 3. A maioria das pessoas entende aqui o processo de reencarnação como se fosse apenas para a questão da evolução. Você morre, descansa um pouco ali do outro lado e volta, automático, como uma esteira ali que nunca para. Mas, olhando para as tradições aqui mais antigas do mundo, não é o que elas realmente ensinam. Por exemplo, tem um livro que eu vou indicar aqui para vocês no final desse vídeo, que é usado por monges ali budistas tibetanos há mais de 1000 anos, que é como um guia literal ali para o processo de morrer. Esse livro ele descreve o bardo, que é justamente o estado intermediário entre uma vida e a próxima. E o que ele ensina é que nesse estado a consciência que tem a oportunidade de reconhecer ali a natureza da realidade e, se tiver preparo suficiente, não retornar ao ciclo. A maioria das consciências não consegue, justamente pelos sentimentos aqui que vimos anteriormente, o apego, o medo e a culpa. A confusão gerada exatamente pelos padrões aqui que carregou durante a vida. No hinduísmo, por exemplo, esse ciclo tem nome, que é Sansara, que é a roda ali das reencarnações. E o objetivo espiritual máximo, que é o Moksha, é justamente a libertação dessa roda. Não é reencarnar melhorado, é não precisar mais reencarnar. Os gnósticos, por exemplo, os filósofos aqui espirituais dos primeiros séculos depois de Cristo, descreviam entidades que administravam um ciclo de reencarnações e ensinava que um caminho da libertação passava pelo conhecimento de si mesmo e também das leis que governam a existência. E no budismo, de forma geral, o nirvana não é o estado ali de felicidade, é a extinção ali do ciclo, é a saída definitiva da roda. São 4 tradições, culturas e épocas completamente diferentes, apontando aqui para a mesma direção. A roda existe e dá para poder sair dela, não por acidente, mas por consciência. E falando nisso, a próxima verdade é a que mais incomoda, porque ela fala de algo que tem interesse ativo em te manter girando nessa roda. Sabe o que é interessante? É que quando a gente pega tradições aqui espirituais que nunca tiveram contato entre si, culturas separadas por oceanos, por séculos, por idiomas completamente diferentes, e todas elas descrevem a mesma coisa, para mim, isso não pode ser aqui uma mera coincidência. Isso é um padrão, e padrões aqui merecem um pouco de atenção. Os gnósticos chamavam de arcontes, no hinduísmo são os asuras, nas tradições xamânicas são entidades parasitárias, no hermetismo são forças que atuam sobre a mente que não se vigia. São nomes diferentes, natureza idêntica. São consciências que existem, se sustentam a partir da nossa energia emocional. E especialmente as emoções aqui que nos pesam, que já vimos anteriormente, que é justamente o medo, a culpa e o apego. E também o sofrimento aqui prolongado. Esses estados geram algum tipo de energia que essas entidades literalmente consomem ali para existir. E agora a gente começa a entender porque esses 3 sentimentos que vimos antes não são só problemas emocionais,
emocionais nossos. Eles são os alimentos aqui justamente dessas forças. São a porta de entrada que mantém essa relação funcionando, geralmente sem que a gente perceba absolutamente nada, porque o interesse dessas entidades nunca foi aqui o nosso bem, uma consciência que desperta, que para de sofrer no automático, que quebra o ciclo, deixa de alimentá-las. Por isso manter a gente girando na roda, vida após vida, preso aqui nos mesmos padrões, é conveniente para elas. É o modelo de negócio delas, se assim podemos chamar. E isso também opera num coletivo. As estruturas de poder que sobrevivem, por exemplo, por séculos, se alimentando aqui do medo das pessoas, os acordos que aparecem documentados, os rituais que surgem consistentemente nos ciclos aqui de elite ao redor do mundo, não é exagero. É a mesma lógica operando numa escala muito maior. É troca de consciência e energia por poder aqui nesse plano físico. E se essas forças se nutrem aqui da nossa inconsciência, então o maior ato de resistência que a gente pode ter é justamente saber que elas existem, conhecer o mecanismo, porque uma consciência que enxerga o jogo não cai aqui da mesma forma. E é exatamente por isso que esse conhecimento sempre foi mantido longe, ou às vezes é muito caro para poder as pessoas terem acesso a ela. A gente chegou na última verdade e ela é a mais importante, porque tudo que a gente viu até aqui, o espelho entre os mundos, as correntes do apego, do medo, a roda de Sansara, as forças que se alimentam aqui da nossa inconsciência, tudo isso só faz sentido completo quando a gente entende o que está por trás disso tudo. A gente não é obrigado a estar aqui. Essa frase parece simples, mas ela no fundo não é. A gente não foi jogado aqui por acaso, por acidente, nem condenado aqui a reencarnar infinitamente por uma lei fria e impessoal. Em algum nível aqui de consciência, num estado que a maioria de nós não consegue acessar, mas enquanto está encarnado, essa experiência foi escolhida. E pode ser a última se a gente desenvolver aqui o que é preciso ser desenvolvido aqui. Porque a verdade que poucos querem contar é essa. A gente está encarnado para aprender a não precisar mais voltar. Existem níveis aqui de experiência espiritual onde a consciência continua evoluindo sem precisar de corpo físico. Existem outros mundos, outras experiências encarnatórias completamente diferentes dessa. Existem famílias espirituais, hierarquias aqui galácticas, grupos de almas que aguardam o retorno dos seus. A Terra não é o único palco, é um dos mais densos, um dos mais difíceis, e justamente por isso um dos mais que acelera a evolução quando a gente joga conscientemente. Mas para sair daqui de verdade, a gente precisa ter passado por aqui de verdade. E aí vem um ponto que eu quero que mais vocês prestem atenção. Vive esse mundo intensamente, não como fuga, não como distração, mas como alguém que sabe que essa experiência é única, que esse corpo não volta, que esse momento específico de existência física não se repete. Ganhe dinheiro, ame sem medo, viaje, construa, erre, levante, sinta tudo que esse plano tem para oferecer, porque é exatamente através dessas experiências que a consciência forja o que ela vai carregar para sempre. A diferença entre quem vive de forma consciente e quem vive no automático não é o que eles fazem, é o que eles entendem sobre o que estão fazendo. Trabalhar o apego não porque o mundo material é ruim, mas porque você é maior do que qualquer coisa que possui. Enfrentar o medo não porque a vida não é perigosa, mas porque uma consciência que opera pelo medo nunca chega a ser quem realmente é. A culpa não porque os erros não importam, mas porque ficar preso neles é desperdiçar exatamente o que você veio usar aqui. Porque no momento que você desencarna, não vai ter mais esse corpo, esse mundo, essa textura específica de existência. E a pergunta que vai ficar é apenas uma: você usou essa passagem para evoluir de verdade ou ficou girando na roda mais uma vez? Nós, cada um de nós, eu e você, somos seres eternos, livres, cada um com sua história, que começa muito antes dessa vida e também continua muito depois dela, em formas que mal conseguimos imaginar daqui. Essa é a verdade que muitos não querem que você saiba, porque um ser que se sabe eterno e livre não é facilmente controlado, não se alimenta de medo, não fica preso em ciclos que não escolheu. Jogue o jogo com tudo que tem, sabendo o que é o jogo, e quando chegar a sua hora, siga em frente sem olhar para trás.
Espero que vocês então tenham gostado aqui desse vídeo e que esses conhecimentos e também essas verdades de alguma forma consiga ajudar ou consigam agregar algo aqui na vida de cada um de vocês. E como prometido, eu vou indicar aqui os 3 livros. O primeiro é esse daqui, que é justamente o livro tibetano dos mortos, que ensina aqui justamente a como morrermos bem, a sairmos desse ciclo aqui de reencarnações. O segundo livro é A Plenitude, que é justamente um livro aqui que nos ensina a perder os apegos, os medos, os vícios, a gente conseguir aqui viver essa encarnação da melhor forma possível. O terceiro livro eu não tenho ele, assim, físico, eu tenho ele em PDF, inclusive vocês podem procurar, que é Pitts Sophia, que justamente fala aqui dos arcontes, também como sairmos aqui dessa roda de samsara. É um livro muito interessante, então fica aqui esses 3 livros: o livro tibetano dos mortos, A Plenitude e Pitts Sophia. Então, novamente, espero que cada um de vocês aqui tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui também, até como eu falei no início, o algoritmo aqui distribuir esse conteúdo e esses ensinamentos para muito mais pessoas. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, dessa forma vocês me ajudam aqui a chegar aos 800 seguidores ainda até o final aqui desse mês de março, quem sabe aqui até os 900 seguidores, tá bem? Então eu conto com a sua ajuda. E como eu costumo aqui dizer sempre nos finais de cada vídeo, a mensagem ela sempre será muito mais importante do que o mensageiro. E até o próximo vídeo.